Capítulo 56. Macacos me mordam. Fang Jingyi lamentou pelo seu próprio descuido, enquanto seu rosto ficava vermelho. Ele também culpou sua perda pela astúcia do Ansem. Se Ansem não tivesse contado a história vulgar a Xueshi, ele não teria sido distraído e dado uma oportunidade a Ansem. Mais 10.000, Ansem disse a Xueshi. De novo. Fang Jingyi estendeu as mãos. Quando Ansem estava pronto, ele disse a Xueshi, outro cachorrinho adorável estava viajando no deserto com muita água e comida. Ele encontrou um poste útil, mas ainda assim morreu. Você pode adivinhar o motivo? Por quê? Xueshi pensou nisso seriamente, mas ainda não conseguiu chegar a uma resposta. Isso é o que estou te perguntando. Ansem ignorou Fang Jingyi e se virou olhando para Xueshi. Não sei a resposta. Xueshi disse. Tudo bem, vou contar. É porque tinha um aviso no poste dizendo que não pode urinar, então a bexiga do cachorrinho explodiu de novo. Xueshi explodiu rindo. Fang Jingyi sabia que era o truque de distração de Ansem, mas não aguentou mais ser ignorado, então falou, você prefere contar histórias do que... Pô! As mãos de Ansem bateram novamente nas costas das mãos dele, que ficaram vermelhas após 3 batidas. No entanto, o rosto de Fang Jingyi ficou mais vermelho do que suas mãos. Vamos de novo. Fang Jingyi cerrou os dentes e estendeu os braços novamente. Ansem levantou as mãos e continuou sua história. Outro cachorrinho adorável estava viajando no deserto com muita água e comida e encontrou um poste útil sem aviso, mas ainda assim morreu. Você pode adivinhar o motivo? Fang Jingyi estava focado nos pulsos de Ansem, sem falar, nem olhar para ele, de modo que não daria chance de Ansem distraí-lo desta vez. Depois que Ansem disse a resposta para Xueshi, Fang Jingyi ainda estava olhando para os pulsos de Ansem. Cozão, você vai aprender a lição, quando for minha vez de ser o atacante. Fang Jingyi pensou. Ao ver que Fang Jingyi ainda estava focado, Ansem suspirou e disse, Jingyi, você está tão calmo. Eu fui o rei das mãos vermelhas por 2 décadas e ninguém conseguiu escapar das minhas histórias ainda. Você é interessante mesmo. Pare de falar merda, Fang Jingyi disse e sua expressão mudou subitamente. Era tarde demais. Sua mão foi mais uma vez atingida com força por Ansem. Fang Jingyi se arrepiou de raiva. Ele não esperava ser enganado por Ansem novamente. Novamente. Fang Jingyi cerrou os dentes e disse com dificuldade, deixando Xueshi ansiosa ao lado. Ansem colocou as mãos na posição e não contou uma história dessa vez. Ele disse para Fang Jingyi com um leve sorriso, você achou que ganhei apenas porque você ficou distraído? Fang Jingyi ignorou Ansem, como se não pudesse ouvir nada do que Ansem dizia. Eu não vou me mover, mesmo que o céu entre em colapso, pensou Fang Jingyi, determinado a vencer esta rodada e chutar a bunda de Ansem. Quando ele se tornar o atacante, ele seria o único a contar histórias para Xueshi e bater nas mãos do Ansem. Quando notou que Fang Jingyi ainda estava concentrado, Ansem suspirou e disse, Jingyi, você é realmente um gênio jogando mãos vermelhas. Agora vou me focar e usar até 30% das minhas habilidades para lidar com você. Ao ver Ansem bancando o gostosão, Xueshi riu alto. Fang Jingyi ainda estava olhando para os pulsos do Ansem. Atenção, vou usar a habilidade secreta do Rei das Mãos Vermelhas, Ansem rugiu de repente. Bem, eu vou ficar quieto e ver quais truques você tem. Fang Jingyi zombou e pensou. Pô! Quando Ansem fez o movimento, Fang Jingyi não conseguiu desviar, mesmo com ele estando prestando atenção total desta vez. De novo, Fang Jingyi se recusou a admitir derrota e se perguntou por que ele não esquivou do tapa. Deve ser algum dos truques usados por Ansem. Vamos deixar para outro dia. Como o Rei das Mãos Vermelhas, eu não quero te intimidar. Ansem olhou para cima e suspirou. Você acha que eu não posso dar o luxo de pagar? Próxima rodada.
Fan Jingyi queria dar uma bofetada no rosto de Ansem com tanta força, mas ele não era um mau perdedor. Não me culpe então. Ansem estendeu as mãos. Pô! De novo! Pô! De novo! Pô! 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 Fan Jingyi ficou pistola, não aceitando a verdade de que ele simplesmente não conseguia afastar as mãos rápido o suficiente. Ansem não era nada além de astuto. Como ele poderia perder quando estava prestando atenção? No entanto, Fan Jingyi não conseguia evitar o tapa, não importa o quanto tentasse. Pô! 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 Sons nítidos continuavam soando na sala de estar. Xuexi ficou chocada. Ela não esperava que Fan Jingyi perdesse, sem mencionar de uma maneira tão miserável. Ela ficou preocupada com Ansem, mas descobriu que realmente deveria ficar preocupada com seu irmão. Quando Fan Jingyi saiu da casa de Ansem, suas mãos estavam inchadas como patas de porco e seu rosto ficou pálido de raiva e vergonha. Jingyi, venha jogar mãos vermelhas quando tiver tempo. Ansem acenou para Fan Jingyi com uma pilha de dinheiro na mão. Quando ele ouviu Ansem, Fan Jingyi quase caiu da aeronave. Macacos me mordam se eu jogar mãos vermelhas com você novamente. Ansem fez mais comentários, mas a aeronave fez um ruído alto e partiu a toda velocidade. 1 milhão obtidos tão facilmente. Deveria ter concordado com ele e feito a aposta de 100 mil por cada rodada. Ansem lambeu os lábios e retornou com o dinheiro para o seu quarto. Capítulo 57 – Pântano Sombrio. Ansem voltou ao seu quarto e continuou lendo o artigo que encontrou no Skinny. Era um post escrito por um membro do abrigo blindado de aço já faz muito tempo. Ele foi perseguido por uma criatura e teve que enfrentar no Pântano Sombrio. Ansem já ouviu falar do Pântano Sombrio. Ficava a mais de 200 milhas a sudoeste do abrigo blindado de aço e tinha muitas criaturas venenosas lá. Quase ninguém escolheria ir lá. Até mesmo as grandes gangues não se atreviam a pisar no Pântano Sombrio. De acordo com o dono do post, ele ficou numa situação crítica e teve que escapar para o Pântano Sombrio. Felizmente, ele finalmente passou através do Pântano Sombrio e saiu. Levou quase 6 meses para atravessar o pântano, pois era possível afundar na lama. Ele também teve que mudar constantemente a sua rota, a fim de evitar todos os tipos de criaturas perigosas. Foi realmente um milagre ele ter conseguido sair. O dono do post compartilhou muita experiência do Pântano Sombrio. Quando ele entrou numa floresta, onde as árvores eram escassas, mas muito altas e grossas, cujos troncos precisariam de várias pessoas para abraçá-las totalmente. O solo sob as árvores estava coberto de uma variedade de lindas flores. Quando o dono do post pensou que tinha saído do pântano, descobriu que era apenas uma área estranha do pântano. Havia muitas colmeias de zangões e até as menores entre elas tinham o tamanho de uma cama de casal. Cada zangão que voava das colmeias era do tamanho de um morcego. Ele tinha matado um zangão, então descobriu por meio da voz em sua mente, que o nome do zangão era ferrão preto, um tipo de criatura primitiva. E teve a sorte de obter a alma de besta, que tinha a forma de uma flecha aguda e venenosa. A flecha de alma de besta foi posteriormente comprada por alguém por um preço alto. Embora ele não tenha se atrevido a entrar na floresta, ele decidiu caminhar ao redor, viu de longe uma colmeia de zangão tão grande, quanto uma casa pendurada em uma árvore especialmente alta. Os ferrões pretos, que voavam ao redor da colmeia, tinham uma cor vermelha. Ele adivinhou que esses zangões vermelhos deviam ser ferrões pretos mutantes. Ele também postou fotos da alma de besta do ferrão preto, que ele ganhou antes de vender. De fato, era uma flecha preta com uma ponta do tamanho de um rato, possuindo um brilho escuro. Dava para saber que era venenosa só pela aparência. Seria ótimo ter uma. Ansem pensou. Se fosse antes, ele não ousaria pensar em ir ao Pântano Sombrio, mas ele tinha as asas de alma de besta agora, então podia voar pelo pântano.
Em caso de perigo, ele também tinha sua armadura e o assassino sanguinário, então esta viagem não deve ser muito arriscada. De acordo com o dono do poste, as criaturas venenosas à espreita na lama eram as mais perigosas e não havia muitas criaturas voadoras lá. Ele mesmo tinha visto apenas alguns pássaros repugnantes primitivos. Eu ainda não sei onde fica a floresta no pântano. Levaria muito tempo para procurar depois de entrar no pântano. Ansem pensou que então colocou a viagem em espera e discou o número do ferreiro e pediu para que se encontrassem. Quando ambos chegaram ao lugar marcado, Ansem mostrou ao ferreiro a flecha quebrada e perguntou se podia reparar. O ferreiro disse indiferentemente, não. Você pode soldar as partes com qualquer máquina de solda, mas a resistência e estabilidade não seriam as mesmas. A flecha já era. Você recicla o material? Com o teor de aço Z em 1,2%, isso vale algo, né? Ansem perguntou. $5.000. O ferreiro disse. Eu comprei a flecha por 300 mil, e o aço Z só vale 5 mil? Ansem perguntou com os olhos arregalados. Ou pode guardar para si? O ferreiro disse de forma simples. Tudo bem, 5 mil. Ansem jurou secretamente ganhar uma flecha de alma de besta, visto que o aço Z não era econômico. Ele já sabia por meio de Su Xiaoqiao, que o custo de fabricação de aço Z não era de fato alto e só era caro por causa do monopólio. Ansem deu as partes da flecha para o ferreiro, que lhe devolveu uma nota de 5 mil. Ansem guardou o dinheiro e perguntou. Você tem melhores flechas de aço Z? Quando ele atirou a flecha no dragão de asas roxas, a flecha só perfurou 3 ou 4 polegadas e o dragão ainda morreu da queda. Se estivesse no terreno plano, ele não conseguia de forma alguma matar o dragão, então Ansem não ficou satisfeito com essa flecha. Não. Ainda tenho uma adaga com 5% de teor de aço Z. Você quer? O ferreiro respondeu. Por quanto? Ansem sabia que 5% de teor de aço Z era o limite da tecnologia contemporânea. A liga alfa se tornaria frágil como vidro se a porcentagem de aço Z fosse maior do que isso. 300 mil, o ferreiro disse. 300 mil para uma flecha com 1,2% de teor de aço Z e o mesmo preço para uma adaga com 5%? Ansem olhou para o ferreiro de forma perplexa. Foi muito mais difícil fazer a flecha do que a adaga. O ferreiro explicou. Fechado. Ansem entregou o dinheiro depois de perguntar sobre o tamanho da adaga. O preço do ferreiro era alto, mas muito mais razoável do que os preços das lojas regulares, na qual uma adaga com 5% de teor de aço Z custaria facilmente alguns milhões. Além disso, o ofício do ferreiro era excelente, pois essa flecha era muito melhor do que as flechas da luz estelar. Não estou com ela aqui. Venha comigo. O ferreiro disse e entrou no beco. Ansem seguiu por alguns quarteirões, em seguida, entrou em um armazém subterrâneo em ruínas, onde viu uma grande quantidade de máquinas e equipamentos de fabricação, incluindo uma grande máquina de perfuração, que podia esmagar uma pequena aeronave. Dentro do armazém, o ferreiro mostrou uma sala para Ansem. Essa sala parecia um arsenal e Ansem ficou deslumbrado. Uma variedade de armas estavam ordenadamente arrumadas lá, suas lâminas brilhantes emitiam uma sede de sangue. O ferreiro pegou uma adaga de 8 polegadas e jogou para Ansem, é a única. Pegue e vá embora. Os olhos de Ansem foram atraídos pela faca na parte norte da sala. O estilo da faca era comum, mas era a única arma na parede norte, enquanto as outras 3 estavam cobertas com diferentes tipos de armas. Capítulo 58 – Grande presente para um grande homem. Quanto custa aquela faca? Ansem perguntou com curiosidade. 100 milhões. O ferreiro disse friamente e forçou Ansem a sair. 100 milhões. Que material você usou para fazer? Ansem não pôde deixar de perguntar. 75% de teor de aço Z, o ferreiro disse. Da próxima vez que precisar comprar algo, vem aqui diretamente.
75% de teor de aço Z. Ele deve estar exagerando. Com a tecnologia atual, nem conseguimos produzir ligas com mais de 5% de teor de aço Z, Ansem sussurrou para si. Ele não disse nada, já que não ia comprar de qualquer maneira. Em casa, Ansem analisou cuidadosamente a adaga. Quando a tirou da bainha de madeira, Ansem sentiu subitamente uma brisa fria. A adaga tinha 8 polegadas, sua lâmina era verde com padrões ondulados. O ângulo da lâmina era muito pequeno, cerca de apenas 20 graus, o gume era tão fino como uma pele de cebola com marcas duplas de sangue. A alça era feita com materiais de alta tecnologia com design ergonômico, por isso tinha um aperto confortável. Ansem pegou a espada de folha larga de liga alfa e a cortou com a adaga a fim de testar a resistência e firmeza da adaga. Liga com 5% de teor de aço Z devia ser muito mais forte do que essa espada de folha larga, portanto, não devia lascar. Craque! A espada de folha larga foi cortada ao meio pela adaga e a metade da lâmina caiu no chão. Meu Deus! Ansem ficou surpreso. Em seguida, ele se lembrou do que o ferreiro tinha dito. Essa adaga foi feita a partir da lâmina de corte de uma máquina de fabricação, por isso era capaz de cortar a liga. Ao verificar a lâmina da adaga, Ansem não encontrou nenhum dano. Merda! Minha espada de folha larga, Ansem percebeu subitamente que ele tinha destruído uma arma que podia ser vendida por 1 milhão na loja e gritou. Ele pensou que a adaga podia deixar uma marca na espada, mas não esperava que a adaga fosse tão afiada a ponto de cortar a espada de folha larga. Enquanto batia na sua cabaça com as mãos em frustração, ele ouviu o toque de ligação do seu Conan e viu que era o número do Zandanfen na tela. Ele atendeu a chamada. Sem, venha para o crepúsculo. Tenho um presente para você. Zandanfen disse com entusiasmo. Que presente? Ansem perguntou. Você saberá quando chegar aqui. Até mais. Respondeu Zandanfen, mantendo Ansem em suspense. Ansem trocou de roupa e foi à taverna do crepúsculo, que era um restaurante que Zandanfen costumava levá-lo. Os pratos servidos lá eram deliciosos e a decoração era excelente. Quando chegou à sala privada e reservada, Ansem ficou surpreso ao ver Ao também. An a ouviu e parecia muito desconfortável. Ele forçou um sorriso e disse olá. Ansem sorriu de volta para ele e depois foi puxado por Zandanfen. Sendo uma pessoa privada, Ansem pensou que era muito normal se An não quisesse entrar em contato com ele, e não ligou muito para isso. Zandanfen não prestou atenção nisso e pediu para Ansem se sentar no sofá. Zan invocou uma alma de besta do tigre de dentes de sabre, que se transformou numa faca em suas mãos. Depois de mostrar alguns truques com a faca, ele perguntou com orgulho, Sem, o que acha da minha alma de besta mutante recém-obtida? Apenas uma palavra, incrível. Ansem deu um polegar para cima para ele. Ansem queria uma arma de alma de besta mutante durante um tempo, mas não teve sorte com almas de besta recentemente. Velho amigo, agora tenho uma faca nova, então quero te dar minha arma antiga, se você não se importar. Zandanfen deu uma espada de folha larga de liga alfa para Ansem. Ansem ficou surpreso ao ver a espada, que era do mesmo estilo da que ele acabou de cortar. Essa espada de folha larga, Ansem ficou comovido. Zandanfen era tão amigável que ele simplesmente deu uma arma de $1 milhão para ele. Antes que Ansem tivesse tempo de dizer algo, a porta da sala privada foi aberta e uma gorducha coberta de joias se espremeu para dentro. Filho, vi quando você veio para cá. Você disse que tinha coisas importantes a fazer quando pedi para ir ao banquete do Sr. H.U. Então, é isso que você chama de importante? O que espera ganhar com esses rapazes? O Sr. H.U. convidou os amigos do filho dele, que são todos jovens líderes do planeta Roca. Você deve fazer amizade com eles para ter sucesso no futuro. An Yumei reclamou com Ao e o levou para fora. Mãe, quando Ao queria explicar, ele foi retirado da sala. Pare. O jovem mestre da mineradora da madeira solar, Lin Beifin,
também está aqui no banquete. Ouvi dizer que ele também está no abrigo blindado de aço agora. Se você puder fazer amizade com ele, terá um futuro ótimo no abrigo, An Yumei disse. An Ao ficou um pouco deprimido. Ele tinha vindo aqui para fazer as pazes com An Sen e usar suas conexões para entrar na gangue blindada de aço da Qin Shuan. As palavras de An Yumei tornaram isso impossível. An Ao pensou que An Sen estava sem dúvidas alguma dormindo com Qin Shuan, para chegar aonde chegou. Ou então, como ele poderia enfrentar Lu Tianyan e ser recrutado pelo Na Mosca? Embora Ao tivesse nojo de um gigolô como seu primo, ele queria usar as conexões de An Sen para entrar na gangue blindada de aço. Foi por isso que não apareceu no banquete e foi à reunião de Zandanfen. Surpreendentemente, o banquete do Sr. H.U. também foi realizado neste prédio e An Yumei o viu. Por isso, não teve tempo para consertar sua amizade com An Sen. Não importa, o jovem mestre da mineradora da madeira solar, Lin Beifeng, está no meu abrigo e agora ele veio ao planeta Roca para o banquete. Essa é realmente uma ótima oportunidade. Ouvi dizer que ele é um novato e gasta dinheiro como bebe água. Seria ótimo se eu pudesse virar amigo dele. An Ao pensou, enquanto endireitava sua roupa e seguia a Yumei até o salão do banquete. Capítulo 59 – Cara sortudo. Sua tia é escandalosa. Chateado, Zandanfen disse. Não importa. Eles são estranhos para mim. Ansem disse casualmente. Então, Ansem perguntou com curiosidade, quem é esse Lin Beifeng de quem ela estava falando? Ansem também conhecia um homem chamado Lin Beifeng, que viajou pelas montanhas e acabou no abrigo blindado de aço. Ansem até mesmo salvou a vida dele. Apenas um cara sortudo. Zandanfen começou a contar ao Ansem sobre a mineradora da madeira solar. Ela costumava ser uma pequena empresa com várias minas, e depois que compraram um planeta de lixo para depositar seus resíduos, foi onde acabaram encontrando muitos minerais preciosos. Dentro de 20 anos, ao vender os minerais raros descobertos naquele planeta, a mineradora da madeira solar se tornou um grupo minerador destacado e interplanetário, cujo chefe era o pai do Lin Beifeng. Lin Beifeng acabou de entrar no santuário de Deus e já era conhecido por sua generosidade. Muitos estavam tentando fazer amizade com ele. Que sorte! Ansem suspirou. A vida é assim. Ele deve ter superado bilhões de outros espermatozoides para ser quem é. Zandanfen sorriu e disse, mas a mineradora da madeira solar não tem instalações aqui no planeta Roca. O que ele está fazendo aqui? No salão do banquete no mesmo edifício, a elite social estava conversando e bebendo, muitos dos quais já tinham entrado no segundo santuário de Deus aos seus 30 anos. No entanto, o foco do banquete era um adolescente de 16 anos. Se Ansem estivesse aqui, ele reconheceria que o adolescente era Lin Beifeng, aquele que lhe tinha salvado a vida. Lin Beifeng estava entretendo todos os hóspedes graciosamente. De seus bons costumes, ninguém pensaria que era um novo rico e tinha vários socialites atraídos por ele. An Yumei e An Yao queriam falar com Lin Beifeng, mas não tiveram chance, pois havia muito mais pessoas, que eram mais poderosas do que eles no banquete, e todos queriam conversar com Lin Beifeng. Naturalmente, eles não se atreveram a ofender essas pessoas entrando no meio. O banquete acabou, quando Lin Beifeng estava saindo do edifício, eles finalmente tiveram uma oportunidade e quiseram se aproximar dele. Ao mesmo tempo, Ansem e Zandanfen também vieram. Quando viram Ao, Zandanfen queria ir cumprimentá-lo, então Ansem teve que ir atrás. Antes que Zandanfen pudesse terminar a sua frase, An Yumei empurrou Zandanfen e Ansem para o lado e disse cruelmente, vocês fiquem longe do meu filho. Especialmente você, Ansem, que já é notório no abrigo blindado de aço, então não implique com seu primo. Nem sequer diga que se conhecem. Ou perseguirei a sua família. An Yumei então caminhou em direção a Lin Beifeng com Ao. Zandanfen ficou atordoado e perguntou para Ansem, o quê? Você e Ao estão no mesmo abrigo? Ansem assentiu. Vamos para um lugar calmo que eu te explico.
Ao ouvir as palavras de Anil-mei, Ansem sabia que An-ao tinha contado a ela sobre o que aconteceu no abrigo blindado de aço. Anil-mei e Ao finalmente conseguiram se aproximar de Lin Beifeng. Por acaso, aconteceu de Lin Beifeng estar olhando na direção deles. Anil-mei disse com pressa: Senhor Lin, esse é o meu filho An-ao. Ele está no mesmo abrigo que você. Lin Beifeng agiu como se não tivesse ouvido e correu em direção ao Ansem e Zandanfen, que estavam saindo. Ele agarrou o braço de Ansem e exclamou: Sem, finalmente te encontrei. Mano, senti a sua falta. Lin Beifeng deu um grande abraço em Ansem. Tanto Anil-mei quanto Ao ficaram chocados. Eles não tinham ideia de como Lin Beifeng conhecia Ansem e o chamou de mano. Ansem afastou Lin Beifeng e franziu a testa. Por que você está aqui? Lin Beifeng não se ofendeu e rapidamente ofereceu cigarros para Ansem e Zandanfen. Ele disse com entusiasmo: Vim atrás de você. Ouvi dizer que vive no planeta Roca, então eu vim aqui. Mas eu não tenho o seu endereço e levou alguns dias para perguntar sobre isso. Agora que te encontrei, você deve cuidar de mim no futuro. Ansem viu que todos estavam olhando para eles e disse para Lin Beifeng: Não vamos falar aqui. Podemos recuperar o atraso. Ansem e Zandanfen saíram, e Lin Beifeng os seguiu rapidamente. Sim, minha aeronave está estacionada lá fora. Vamos dar uma volta. Anil-mei e Ao viram Lin Beifeng alegremente seguindo Ansem ao redor e não conseguiram acreditar que ele fosse o elegante jovem mestre, que viram no banquete. An-ao, esse era mesmo o Ansem, quem estavam falando com o Sr. Lin. Anil-mei ainda não conseguiu acreditar em seus olhos e perguntou para Ao, depois que saíram do edifício. An-ao cerrou os dentes e disse: Sim, é ele. Por que diabos o Sr. Lin o conhece e foi tão respeitoso com ele? Anil-mei perguntou. Bem, não tem nada de notável sobre ele. É apenas um gigolô que está usando as conexões de uma mulher. An-ao ficou com inveja e esculachou seu primo. O quê? Você não disse que ele ofendeu uma senhora poderosa no abrigo blindado de aço e estava tendo dificuldades? Anil-mei perguntou. Se ele não fosse o homenzinho da Qin Xuan, como o Sr. Lin conheceria alguém como ele? An-ao então contou amargamente a experiência de Ansem, adicionando a sua imaginação aqui e ali. Não é de admirar que ele conseguisse arrumar 2 milhões de dólares. Um gigolô. Eu sempre soube que ele era uma praga, uma desgraça ao nosso nome. Nossos ancestrais ficariam tão loucos se soubessem, Anil-mei disse viciosamente. Cheios de ciúmes e ódio, a mãe e o filho saíram do edifício. Ao ver Lin Beifeng abrindo a porta da aeronave para Ansem e Zandanfen, seus rostos ficaram ainda mais sombrios. Capítulo 60 – Azura de chifres dourados. Ansem deu uma breve explicação para Zandanfen depois que se despediram de Lin Beifeng. Ansem minimizou a situação e não falou muito sobre Ao, pois ele sabia que Zandanfen não deixaria Ao ir tão facilmente, depois de ter dito o que realmente aconteceu. Zandanfen pensou que eles sempre foram bons amigos e chegados, pois cresceram juntos e certamente não aceitaria o que An-ao tinha feito. Ao andar para o caminho da estação de trem de levitação magnética, Ansem estava se perguntando o que deveria levar com ele para o pântano sombrio. Não tinha muita atividade humana lá, então ele definitivamente retornaria com muitas presas. Mesmo que não fosse pela flecha de alma de besta, Ansem ainda queria ir lá. Ele tinha agora as asas de alma de besta de linhagem sagrada agora e o pântano, o que podia ser perigoso para os outros, era fácil para ele. Ansem ouviu subitamente um som de anomalia e todas as luzes começaram a piscar. Surpreso, ele olhou para cima e viu uma bola de fogo como um meteoro rapidamente caindo do céu em sua direção. Aviso! Aviso! Objeto voador não identificado detectado. Bang! Depois que o alarme de defesa do planeta soou algumas vezes, a bola de fogo atingiu um prédio alto seguido de uma explosão. Ficou escuro depois que a energia acabou. Até mesmo a Terra parecia ter sido um pouco abalada.
Ansem olhou para o prédio em colapso e viu uma estranha aeronave esférica colidindo no edifício com a metade do seu corpo para fora, cercada por chamas ardentes e fumaça espessa. As pessoas estavam gritando, chorando e correndo. Esta área era um distrito escolar e o edifício atingido era o principal de uma escola. Aqueles que corriam do prédio eram na maioria estudantes com aproximadamente 10 anos de idade. Como era uma escola pública do sistema de educação obrigatório e integrado, não estava equipada como um bom sistema de segurança. Depois da explosão, não houve resposta imediata. A energia foi cortada por algum motivo e o sistema automático de proteção contra incêndio também estava paralisado. No escuro, as pessoas só conseguiram ver o fogo do local do impacto. Ansem viu a aparência da aeronave e apertou os punhos subitamente. Ele já tinha visto aeronaves como essa antes. Uma aeronave esférica estava além das tecnologias humanas atuais e só podia ser produzida pelo único inimigo da humanidade da era interestelar, os Azuras. Azura era o nome dado a eles pela humanidade, e seu verdadeiro nome só podia ser descrito na própria língua deles. Eles se pareciam com homens, exceto que os machos tinham um chifre na cabeça e as fêmeas tinham dois. Tanto os machos quanto as fêmeas usavam máscaras desde a infância. Suas máscaras e chifres simbolizavam as suas identidades. Os seres humanos tinham lutado durante séculos no espaço. No início, como o físico e tecnologia dos Azuras eram superiores, os humanos continuavam perdendo contra eles nas batalhas. Cerca de 200 anos atrás, a humanidade descobriu o santuário de Deus e começou a ganhar pontos de higiene nesse outro mundo, de modo que o físico dos humanos foi melhorado grandemente. Gradualmente, os humanos conseguiram manter a linha e enfrentar os Azuras. O planeta Roca era um planeta comercial e não estava perto da zona de guerra. Ansem achou que era inconcebível ver uma aeronave Azura aqui. Ele cresceu no planeta Roca e só viu as aeronaves Azuras nas notícias e no Skinner. Quando Ansem estava olhando para a aeronave, ele viu uma garota de 7 anos, que estava pendurada no prédio colapsado com suas roupas sendo seguradas por uma barra de aço à mostra de fora do edifício. Ela tentou escalar de volta ao prédio agarrando a barra de aço, mas não era forte o suficiente. Lutando, suas roupas seguradas pela barra de aço estavam prestes a rasgar. Com o rosto cheio de lágrimas e as mãos cobertas de poeira e sangue, ela ficou desesperada. Mesmo que conseguisse entrar no prédio, tinha fogo em tudo quanto lugar e não tinha nenhuma maneira de poder sobreviver. A garotinha perdeu gradualmente a força e suas roupas estavam rasgando lentamente. A partir de tal altura, mesmo um adulto que tinha maximizado todos os pontos de higiene mutante morreria, sem mencionar uma criança. Ban! Ao lado da garotinha, a porta da aeronave Azura abriu subitamente e saiu um Azura com um único chifre dourado na cabeça e uma máscara branca que cobria todo o seu rosto, exceto os olhos. O Azura estava usando um traje destruído de armadura de liga e estava sangrando sangue verde escuro por toda parte. O sangue dos Azuras eram diferentes dos humanos e era tão verde quanto bile, o que era uma outra maneira de saber se alguém era um Azura. Ansem ficou chocado com a aparência desse Azura. As decorações e os materiais das máscaras dos Azuras tinham muitos significados atrás deles, mas Ansem não sabia muito sobre isso. No entanto, apenas pela aparência do chifre dourado, Ansem sabia que esse não era um Azura comum. Os chifres dos Azuras eram o seu símbolo de identidade mais proeminente. Os seus chifres podiam ser de 4 cores: preto, branco, dourado e roxo. Os de chifres preto eram civis, os de brancos eram elites, os de dourados eram aristocratas e os de roxos eram a realeza. Havia saído um Azura aristocrata dessa aeronave aleatória, o que surpreendeu Ansem. O Azura segurava uma katana preta nas mãos. Todos os Azuras tinham grandes físicos. Qualquer adulto podia se comparar com um humano evoluído numa luta mão a mão. Os Azuras mais fortes podiam até mesmo ultrapassar o nível dos transcendentes. O Azura saiu da aeronave e viu a garotinha chorando. Com um brilho cruel nos olhos, ele ergueu sua katana e cortou em direção à cabeça dela. Ansem invocou o Besouro Preto,
o assassino sanguinário e o dragão de asas roxas de uma só vez e se transformou em um centauro gigante com asas coberto por uma armadura dourada e até mesmo as asas foram cobertas pela armadura dourada. Bum! As enormes asas o levaram para o meio do edifício quase que instantaneamente. Pegando a garotinha com uma mão, Ansem pegou a lâmina da katana do Azura com a outra mão. De repente, sangue fluiu ao longo da lâmina.